Olá pessoal, professor João Diniz aqui com mais uma aula para vocês do oitavo ano, tá bom? Então essa é a nossa aula de número 7, tá? Então vamos lá. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar dois descritores muito tranquilos, né? Muito tranquilos, muito fáceis de nós compreendermos, tá bom? Que é o descritor 21 e o descritor 37, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, né? Relembrar sobre o que trata cada um desses descritores, tá certo? Então vamos lá. Veja só, o descritor 21, né? Ele busca reconhecer, né? Ele pede que o aluno consiga reconhecer as diferentes representações de um número racional, né? Então, essa palavra aqui, ó, número racional, nós já nos remetimos ao conjunto Q. Lembra? Conjunto dos números racionais que você é introduzido lá no sétimo ano, sexto ano. Tá bom? Conjunto dos números racionais é aqui nesse conjunto, pessoal, que nós somos introduzidos, né? A ideia de fração, né? Por exemplo, x sobre y, a ideia de fração, né? Nós somos introduzidos também a ideia de número decimal, né? E justamente a gente lembra que o número decimal, por exemplo, 0,25, né? Se é um número decimal, ele provém do resultado da fração, né? E também quando falamos em número racional, vem na nossa mente a ideia também de porcentagem, tá certo? Então, quando eu falo em um número racional, pessoal, eu tenho que lembrar das frações, né? Lembrar que uma fração ela pode ser entendida como a parte de um todo, não é isso? Por exemplo, 2 sobre 3, né? Significa dizer que eu estou tomando duas partes de um total de 3 partes, né? Se eu dividir essa fração, eu vou encontrar um número decimal, tá certo? E esse número decimal pode ser transformado, né, em porcentagem, e assim essas formas elas poderão se comunicar, né? Vejam só, se eu tiver aqui como exemplo a fração 1 sobre 2, a fração muito comum, né? 1 meio, né? Se eu dividir 1 por 2, eu vou ter como resposta 0,5, tá? E se eu pegar esse 0,5 aqui, pessoal, e multiplicar ele por 100, eu vou encontrar aqui, ó, o número 50%, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho três formas de representação, né? Eu tenho aqui o número representado na forma fracionária, eu tenho aqui, ó, o número representado na forma decimal, e eu tenho aqui, ó, o número representado na sua forma percentual ou na sua forma de porcentagem, tá certo? Então, é interessante que o aluno saiba transitar entre essas várias formas de representação aqui, né? Entender que essas três formas de representação do número racional, elas são, embora diferentes na forma de representar, né? O significado dela, né? O valor dessas três representações são iguais, ou seja, elas tratam de uma mesma situação, né? Então eu posso dizer 1/2 da laranja, né? Eu posso dizer 0,5 da laranja ou eu posso dizer 50% da laranja. Tudo isso daqui significa nada mais do que metade de uma laranja, por exemplo, né? Isso é apenas um exemplo tranquilo com a fração 1 sobre 2 para que você resgate, rememore essa ideia de número racional, tá? O número racional é todo aquele número que pode ser escrito sob a forma de fração. E se ele pode ser escrito sob a forma de fração, consequentemente, ele poderá ser escrito sob sua forma decimal, com vírgula, portanto, né? E, consequentemente, se eu multiplicá-lo por 100, né, esse número decimal por 100, eu encontrarei a sua representação percentual, que é o caso aqui, ó, nessa fração, do 50%. Tá certo? Então, quando a gente trata de número racional, né, é interessante que a gente relembre todas essas situações aí, tá? Dentro do conjunto dos números racionais, eu encontrarei
essas situações aí. Por isso que ele é conhecido como conjunto das frações, mas não apenas das frações, né? Já observamos aqui que também é o conjunto das porcentagens e também o conjunto dos números decimais. E como também é o conjunto dos números, né? Também é o conjunto dos números das dízimas periódicas, mas que a gente não vai tratar aqui nessa aula, tá bom? O próximo descritor, o descritor 37, que nós vamos trabalhar alguns exercícios aqui, né? Ele é bem tranquilo, é um conteúdo um tópico, né? É um descritor que busca que você consiga relacionar, né? Relacionar uma representação gráfica com uma tabela e também o contrário, que você consiga relacionar uma tabela com a sua representação gráfica, ou seja, com um gráfico, tá certo? Isso a gente consegue entender muito tranquilamente na resolução das questões, né? Aqui nós vamos ver, por exemplo, a questão dos gráficos de barra, tá certo? Do gráfico de linha, tá? E a gente vai relacionar esses tipos de gráfico com uma tabela, tá? Inclusive, quando você faz uma pesquisa, quando você está estudando estatística, né, a parte de pesquisas, você vê que uma das etapas da pesquisa, quando você está na parte da análise de dados, uma das etapas é a transformação dos dados em uma tabela, ou seja, você organiza os dados na forma de uma tabela, né, e, consequentemente, depois disso, depois de você organizar os dados em uma tabela, você transpõe esses dados da tabela para um gráfico. Né? Por quê? Qual é a função de um gráfico? A função de um gráfico é você fazer com que o leitor do seu trabalho, o leitor da sua pesquisa, ele compreenda, mesmo sem ter acesso a toda a sua pesquisa, que ele compreenda com mais facilidade, com mais tranquilidade, aquela sua pesquisa. Então, você analisando um gráfico, obviamente você tem que saber do que o gráfico se trata, né? Por isso que ele tem um título, tudinho direitinho. Analisando um gráfico, você consegue interpretar, né, o que é que aquele gráfico quer transmitir para você. Então, a função do gráfico é a seguinte, né? Representar de maneira simples e atrativa os resultados obtidos em uma determinada pesquisa, em uma determinada análise. Tá bom, gente? Então, a gente vai também trabalhar nesse sentido aqui nessa aula de hoje. Bem, vamos começar aqui pelo descritor 21, né, respondendo 5 questões e, posteriormente, mais 5 questões sobre o descritor 37, onde a gente vai aqui associar essas representações gráficas com as representações em tabela, tá bom? Então, vamos lá, vê só, Miriam vende doces no trabalho. Em um dia, ela levou 30 doces e vendeu 25. Qual é a fração? Então, veja, qual é a fração? Então, já entendo que eu vou ter que encontrar um número escrito na sua forma fracionária, obviamente. Então, qual é a fração que representa a razão entre a quantidade vendida? Veja só, né? Entre a quantidade vendida e o total de doces levado por Miriam neste dia, tá certo? Então, eu quero relacionar a quantidade que foi vendida, portanto, o X vai ser a quantidade que foi vendida, né? Aqui a questão fala que ela vendeu 25 de um total de 30. Entenda uma coisa, gente, aqui que eu vou chamar a atenção para vocês. Quando você vai montar uma razão, né? Essa palavra razão aqui, ela aparece, né? Mas por quê? Porque é uma razão, pessoal. A gente pode entender, nesse caso, a razão como uma comparação, tá? A gente pode entender aqui a razão como uma comparação. A razão nada mais é do que uma fração, tá? Por isso que a gente vai relacionar na forma x sobre y, onde x aqui é a parte e o y é o todo, né? Então, em uma razão, você pode pensar da seguinte forma: o denominador, né, representa o todo, e o numerador, você aqui vai representar a parte de interesse, né? Nesse caso aqui, eu tenho que relacionar a razão entre a quantidade vendida e o total de doces. Portanto, esse denominador tem que ser o total, né? E o numerador, a parte vendida, a gente encontra a fração 25/30, né? Normalmente, o resultado você teria que simplificar.
Porém, se você analisar as alternativas, ó, se você analisar as alternativas, né, essa alternativa ela está aqui, ela está contida aqui, a resposta contida na alternativa B, né, você não precisa simplificar. Mas normalmente o conselho é, quando você encontra essas situações aqui, você sempre é bom que você simplifique. Né? Não é o caso dessa questão, mas fica aí a dica, tá? Se você pegar uma fração simplificável, e aí você só vai saber se é simplificável ou não, se você conhecer os famosos critérios de divisibilidade. Fica aí uma dica, né, para vocês revisarem, tá bom? Divisibilidade por 2, por 3, por 5, né, por 10, são os mais pertinentes aqui. Segunda questão, gente, vê. Em qual das figuras abaixo o número de bolinhas pintadas, veja, o número de bolinhas pintadas representa 2/3 do total de bolinhas. Então, é uma questão um pouco diferente da questão anterior, né? Eu tenho aqui, ó, 4 situações, né, em que a quantidade de bolinhas é a mesma. Eu tenho 6 bolinhas em todas as situações, com quantidades pintadas, né, diferentes em cada uma dessas situações. Qual é o objetivo aqui? Eu quero encontrar em qual dessas situações 2/3 é de bolinha preta. 2/3 é de bolinha preta. Tá certo? Gente, para você entender uma coisa, ó. 2 é a parte, né? 3 é o todo. Mas observe que o todo aqui não é 3. Eu não tenho 3 bolinhas ao total em cada uma das alternativas. Eu tenho 6 bolinhas, né? Então, o que é que eu vou fazer? Bem, você pega essa sua fração, a fração que foi dada na questão, o que é que você vai fazer com ela? Você pode encontrar uma outra, a partir dessa fração 2/3, você pode encontrar uma outra fração equivalente a essa, que possua o denominador, ou seja, que possua o todo igual a 6. E aí você vai poder comparar com as suas alternativas. Professor, ora, mas como eu faço isso? Bem, encontrar frações equivalentes, né, significa você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Eu quero que no denominador dessa nova fração que eu vou encontrar aqui, eu desejo que apareça 6 no denominador dessa nova fração, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, não posso dividir o 3 para encontrar 6, né? Então, eu vou ter que encontrar uma nova fração, né? Em que o denominador aqui seja 6, para eu poder comparar com os exemplos aqui, tá? Então, eu vou ter que multiplicar esse denominador por 2, ele se transforma em 6. Consequentemente, o numerador também tem que fazer a mesma operação, né? Para quê? Para que eu encontre essa fração equivalente. Se eu multiplicar embaixo por 2 e em cima por 3, por exemplo, ou se eu não multiplicar o numerador também por 2, aí eu já encontro um problema, né? Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2, ó, 4. Gente, o que é que eu quero que você entenda? Que 2/3 é a mesma coisa que 4/6. Então, ao invés de eu usar a fração 2/3, que não me ajudaria muito nesse caso, eu vou usar como análise a fração 4/6, porque observe que o denominador aqui, o todo, agora sim é 6, eu vou poder comparar com as alternativas, né? O numerador aqui, a parte pintada, é 4. Né? Então, veja, em qual dessas alternativas de 6 bolinhas, 4 estão pintadas? Né? Então, nós encontramos aqui a situação, ó, letrinha C. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas ao total, que é justamente o todo, né, da nossa fração equivalente aqui, e 4 dessas bolinhas estão pintadas, tá certo? Portanto, eu posso entender que 4/6 é a mesma coisa que 2/3 na sua forma simplificada, tá? Porque 2/3 aqui, ó, 2/3 nada mais é do que eu pegar a fração 4/6 e dividi-la por 2, eu encontro justamente 2/3, que é a fração que foi dada no meu problema,
na forma simplificada. Então, eu saio da forma simplificada, acho uma equivalente complexa que tenha denominador 6, né? Complexa no sentido que eu digo mais composta, digamos assim, né? E aí eu consigo analisar o meu problema. A mesma coisa seria se aqui tivesse 12 bolinhas, né? Ou 9 bolinhas. Eu teria que achar uma fração que possuiria denominador 12 ou denominador 9 a partir da fração 2/3. E aí eu faria a minha análise das alternativas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, questão 3. Qual dos números abaixo representa, né, 36%? Então é uma questão aqui que envolve justamente a ideia de porcentagem, né? Envolve a ideia de porcentagem. Gente, quando a gente fala em porcentagem, significa que a gente está falando de alguma coisa por 100. Isso aqui é a ideia mais simples de porcentagem. Obviamente, x é um número, né? Eu vou ter x alguma coisa sobre 100, tá certo? Se eu falar 20%, se eu falar em 20%, assim, ó, isto eu posso trazer para a forma fracionária como, né? O 20 é o meu x e o 100 é justamente o todo, né? Então, eu posso dizer que 20% na forma fracionária, eu posso escrever assim, ó, 20 por 100. Né? E daí, se eu quisesse, eu poderia simplificar, cortava isso aqui, dividiria e encontrava 0,2. Então, veja, aqui eu já tenho 3 representações. A percentual, a fracionária e a decimal. Então, é nessa ideia aí que você tem que saber trabalhar, tem que saber converter e transitar entre essas formas de representação de um número racional, tá bom? Só que, voltando para o nosso problema, qual dos números abaixo, né, tem aqui as alternativas, qual deles representa 36%? Ora, partindo da mesma ideia aqui que eu dei, né, do exemplo de 20%, 36% vai ser 36 sobre 100. Professor, mas não tem fração aqui, tem número decimal. Implica dizer que você vai ter que transformar essa fração, 36 sobre 100, 36%, você vai ter que transformar ela em um número decimal. Como? É somente fazer a divisão, efetuar a divisão aqui do 36%. Você pode armar a continha aqui, ó, 36 dividido por 100, né? E usar a técnica da divisão aqui e fazê-la. Mas vamos simplificar antes, né? Simplificar a nossa vida aqui antes de a gente dividir. Talvez a gente nem precise fazer cálculo, a gente pode até encontrar, né, a resposta sem mesmo fazer o cálculo, né? Gente, existe uma simplificação aqui desse cálculo muito simples. Veja só. Quando o denominador é 10, é 100, é 1000, 100 mil, 1 milhão, 10 mil, tá? A gente sempre pode fazer essa divisão de maneira bem rápida. Veja só. Imagine que no número 36, sua vírgula esteja após o último dígito. Já que ela não aparece no número, ela está após o último dígito. Beleza. Se eu vou dividir por 10, por 100, por 1000, e aí por diante, essa vírgula ela vai se deslocar para a esquerda. Professor, mas ela vai se deslocar quantas vezes? Vai depender da quantidade de zeros que eu tiver no denominador. Como eu tenho 2 zeros, essa vírgula vai se deslocar para a direita 2 vezes, ó. Desloca uma, vira 3,6. Desloca a outra, vira 0,36. Então, a resposta aqui, ó, 0,36. Alternativa letra B, tá certo? Então, quando você encontrar, por exemplo, se eu tivesse 36 sobre 10, a vírgula deslocaria uma vez, eu teria 3,6. 36 sobre 100, 0,36. 36 sobre 1000, eu teria 0,036. Observe que a quantidade de casas após a vírgula tem que ser igual à quantidade de zeros do denominador. Um zero no denominador, uma casa após a vírgula. 2 zeros, 2 casas. 3 zeros, 3 casas. 4 zeros, 4 casas. Aí apareceria mais um zero aqui e assim por diante. Então, é isso que você tem que entender, saber transitar entre essas formas de representação de um número racional. Mais um exemplo aqui, ó, o número 0,075. Então, observe, veja.
né? Partindo do que eu falei na questão anterior. 3 casinhas após a vírgula é como se o número 75 tivesse sido dividido por 1000, que apresenta 3 zeros. Então, aí você já tem essa ideia aí. Então, o número 0,075 é melhor representado pela fração irredutível A, B, C ou D. Bem, primeiro vamos conversar sobre esse número aqui. Então, 0,075 é como eu falei, é como se esse 75 tivesse sido dividido por 100. Então, eu posso escrevê-lo na sua forma fracionária originária. 75 sobre 1000, melhor dizendo, por 100 não, por 1000, já que apresenta 3 zeros, né? Então, 75 sobre 1000. Gente, 75 sobre 1000 é uma fração, mas não é a fração irredutível. Não é a fração irredutível. Professor, o que é a fração irredutível? É quando você pega uma fração desse tipo aqui, que é possível reduzir, e reduz ela ao máximo, ou seja, você vai simplificar essa fração ao máximo. Daí a importância dos critérios de divisibilidade. Eu sei que esse 75 termina em 5, o 1000 termina em 0, né? Então, eu posso dividir tanto o numerador como o denominador, eu posso dividir ambos por 5, né? Porque o critério de divisibilidade por 5 é justamente esse. Para dividir por 5, o número tem que terminar em 5 ou em 0, que é o caso aqui, tá bom? Então, se eu dividir aqui em cima por 5, ó, e embaixo por 5, o que é que eu vou encontrar? Embaixo eu encontro 200, né? Se você dividir 1000 por 5, você encontra 200. E se você dividir 75 por 5, gente, 75 por 5 você encontra 15, né? Você encontra 15, né? Se você quiser tirar a prova, ó, observe que 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 25 vai 2, 5 vezes 5, 2, 7, né? Então, bateu 75. Professor, mas 15 sobre 200 também dá para simplificar por 5, ó. Então, você continua a simplificação. 15 dividido para 5, você encontra 3, e 200 dividido para 5, você encontra 40. Para tirar a prova, você vai multiplicar, e você observa que dá 200. Gente, entenda uma coisa agora. Chegamos nessa situação. Eu quero que você entenda também que todas essas frações são equivalentes, tá? Chegamos nessa fração aqui, 3 sobre 40 avos. Eu entendo que 3 é um número primo, tá? 3 é um número primo, só se divide por 3. E 40 não se divide por 3, porque 40 aqui, inclusive, é um número composto, não se divide por 3. Tá? Poderia ser também um número composto e divisível por 3, só que não é o caso do 40. 40 não divide por 3. E o 3 só se divide por 3. Então, quando eu chego na situação em que eu não posso arrumar um número que seja divisor dos dois ao mesmo tempo, como é o caso aqui, eu encontrei minha fração irredutível. É quando não há mais possibilidade de um divisor comum. Tá bom? Então, a alternativa correta, letrinha B. Questão 5. O tio de Priscila deixou sobre a mesa uma pita de mussarela cortada em 8 pedaços iguais. Depois de um tempo, observou que alguém tinha comido alguns desses pedaços, conforme ilustra a figura abaixo. Então, comeu esses 2 pedacinhos aqui, se você observar. Comeu 2 pedacinhos. Então, comeu 2, pessoal, tem um total de 8, como a questão fala. Então, 2 oitavos. 2 oitavos, se eu for simplificar isso daqui por 2, eu encontro 1 quarto. Opa, professor, essa fração 1 quarto ela é muito conhecida nossa, né? 1 quarto é como se eu tivesse pegado um círculo e dividido em 4 na metade, né? Divido na metade, então eu tenho 1 meio e 1 meio, e divido novamente na metade. Então, cada pedacinho agora passou a ser 1 quarto. Então, 1 quarto é a metade da metade. Entende isso? Então, 1 quarto, se eu for dividir 1 para 4, né, para achar aqui o número decimal, você tem que entender que 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Tá? Professor, como é que eu acho isso? Basta você dividir 1 para 4. Né? Acrescenta um 0, vírgula aqui no resultado. E 10 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Né? 10 não dá. Ou melhor, 12 não dá. Você acrescenta um 0 e continua a divisão. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Encerra aqui a divisão. Então, você observe, né? 0,25. Então, alternativa A. Ainda vou mais além, né?
Se você multiplicasse isso aqui por 100, você encontraria 25%. Mas não é o que a questão quer, tá? Mas se a questão perguntasse qual é a porcentagem de pizza que foi comida, né? Você poderia primeiro tratar ela na forma da fração, depois encontrava a representação decimal, depois a percentual. Veja como é tranquilo, vê. Ó, foi comido 2 oitavos. 2 oitavos simplificando, eu encontro 1 quarto. 1 quarto, se eu dividir isso daqui, eu encontro 0,25. E se eu multiplicar isso aqui por 100, é a mesma coisa que 25%. Então veja como é interessante começar a transitar e entender essas formas de representação decimal aqui, tá? Só que nesse caso a questão quer a alternativa na sua forma decimal. Gente, para finalizar essa parte aqui de números racionais, os círculos desenhados abaixo possuem o mesmo raio, né? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Observe que algumas dessas partes estão pintadas de cinza. Em qual desse círculo, em qual desses círculos, portanto só tem uma alternativa correta, a parte colorida de cinza representa 25% do total. Então veja, 25%, aí eu retorno, né, para a nossa ideia aqui. 25% é a mesma coisa que a metade da metade. Então, de cara, você mata, né, a alternativa letra D. Então, isso daqui, ó, é 25%. Professor, como é que eu enxergo isso? Bem, observe. Se eu pegar o círculo completo e dividir ele na metade, né, cada parte passa a ser 1/2, 1/2. Aí observe que foi dividido novamente, ó. Então eu tenho aqui, ó. Opa, cada pedacinho aqui agora passa a ser de justamente 1 quarto. E 1 quarto é 25%. Tá certo? Eu vou dar uma dica, eu vou mais além ainda. Eu vou mais além. Como é que você poderia encontrar esse 25% sem fazer cálculo algum? Só pela análise. Você poderia entender que 25% de uma circunferência é a mesma coisa que um setor circular. Deixa eu apagar aqui que ficou um pouco. 25% representa um setor circular de 90 graus. Professor, como assim? Ora, se você tem a circunferência, né? O setor circular de 90 graus, ele está, se eu dividir aqui em 4 partes iguais, metade e metade, novamente, eu tenho aqui o setor circular de 90 graus. Ó. Transportando ele para cá. Então, isso aqui nada mais é do que um setor circular que apresenta um ângulo interno de 90 graus. Então, em termos de setor circular, 25% nada mais é do que um setor de ângulo de 90 graus. Tá certinho? Também é uma alternativa, uma possibilidade aí. E em nenhum desses outros casos aqui, o ângulo do setor é de 90 graus. Ó. E nenhum deles, só no 4. Né? 180. Né? Aqui eu tenho um ângulo agudo. Né? Na verdade, esse ângulo aqui seria do quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Seria de... Se eu pegasse aqui 360, né? E dividisse em 5, seria um ângulo de quanto? Vamos fazer essa divisão aqui. 360 dividido em 5, né? 36 dividido para 5 dá quanto? Né? 7, 7 vezes 5, 35, né? 7 vezes 5, 35 sobra 1. Desce o 0 aqui para ajudar, 10, né? 2. Então, daria um ângulo de 72 graus aqui, né? Tá ok? Aqui, né, seria uma análise um pouco diferente, né? Esse ângulo aqui também seria de 72 graus. E apenas aqui que o ângulo é um ângulo reto, tá? Gente, então vê só, partimos agora para a nova ideia, né? Questão bem tranquila. A gente vai ter que analisar o gráfico e comparar com a tabela,
tá? O gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa feita com moradores de uma cidade para verificar o nível de aprovação da administração do prefeito, tá? Então, veja só, questão bem interessante, né? Então, aqui nesse eixo vertical, né, eu tenho a quantidade de pessoas no eixo vertical e no eixo horizontal eu tenho a opinião dessas pessoas. E essa questão, esse gráfico, ele é um gráfico de colunas 3D, né? E ele é bem tranquilo de a gente analisar, porque em cima de cada coluna a gente tem justamente a quantidade de pessoas que optaram por essas categorias aqui, tá? Então, ótimo, 130, boa, 520, regular, 190, ruim, 80, indiferente, né? 80 também. Das tabelas abaixo, qual representa corretamente os dados apresentados no gráfico? Ou seja, a gente vai ter que transpor do gráfico para a tabela, tá certo? Então, em qual desses gráficos a classificação ótimo está em 130, né? Ótimo, 130. Ó, eu tenho aqui a alternativa D, né? Eu tenho aqui a alternativa D. Observe que em nenhum outro a opção ótimo tem 130, então só pode ser a letra D como correto. Mas mesmo assim, vamos analisar. Boas, 520, não, 130 ok, 520 ok, regular 190 ok, ruim 80 ok, indiferente 80, diferente 80, então ok. Alternativa realmente correta é a alternativa D de dado. Bem tranquila, né? Questão 8. O gráfico abaixo mostra o consumo de água em uma família nos meses de janeiro, fevereiro e março, medido em metros cúbicos. Gente, metros cúbicos, aí eu vou fugir um pouquinho da questão, né? Metros cúbicos, assim representado o seu símbolo, é uma unidade de volume, certo? É uma unidade de volume. Professor, como assim volume? A volume é volume de som, a altura do som, a intensidade do som? Não. Né? Volume aqui na ideia de quantidade, né? Na ideia de quantidade aqui. Tá? Então, uma das unidades de medida do volume, né, é o metro cúbico. Né? Metro cúbico que eu posso transformar ela para uma unidade mais conhecida nossa, mais usual, que é o litro. Né? Então, 1 metro cúbico, pessoal, é a mesma coisa que 1000 litros, tá? 1 metro cúbico, na unidade mais convencional, que é litros, eu vou ter um valor aí, né? 1000 litros. Tá bom? Inclusive, a conta de energia, se você olhar o histórico da conta de energia não, perdão, conta de água, né? Se você olhar o histórico, ele não é medido em litros, e sim em metro cúbico, que é a unidade padrão aí de volume, tá certo? Então, só isso estou comentando com vocês a título mesmo de curiosidade, tá certo? E aqui também estou mostrando para vocês a relação existente entre metro cúbico, ou melhor, metro cúbico e não quadrado, tá? Metro quadrado aí já é de área. Entre metro cúbico e litro, a relação é de 1 para 1000. Enfim, vamos voltar aqui para a nossa questão, né? Que não tem nada a ver, ou melhor, não vai exigir esse conhecimento, mas é importante que você saiba já no 8º ano, é necessário. Muito bem, então em janeiro, você observa aqui que a família consumiu em janeiro, ela consumiu 40 metros cúbicos, né? Em fevereiro já diminuiu o consumo, o gráfico de linha mostra isso. O gráfico de linha é muito bom porque ele indica o período de crescimento, período de decrescimento, tá? Então aqui eu tenho um decrescimento de janeiro a fevereiro e um crescimento absurdo de fevereiro a março, né? Então aqui em fevereiro passou a ser 30 metros cúbicos consumidos e em março eu tenho um crescimento exponencial aqui, um crescimento de 80, né? 80 metros cúbicos. Então, essa família consumiu 80 mil litros no mês de março. É muita coisa, pessoal. É muita coisa. Tá? Isso aqui é apenas um exemplo hipotético. Ó, dados hipotéticos, né? Isso aqui não é, para uma família normal, isso aqui não é natural, não é possível. Tá? A tabela que representa esse gráfico bem, então vamos relacionar o mês de janeiro 40. Onde é que eu tenho o mês de janeiro 40? Eu tenho a alternativa C e D.
Então, vamos analisar por fevereiro. Fevereiro 30. Então, fevereiro 30 só na alternativa D. E março 80, março 80. Então, alternativa D novamente como alternativa correta. Esse é um tipo de gráfico chamado gráfico de linhas, tá certo? Esse outro gráfico aqui, é um gráfico de coluna. Ou um gráfico de barras, também pode assim ser chamado. Como sou organizadora de uma prova de seleção, constatou que das 80 questões propostas, 10 tiveram desempenho muito bom, 20 desempenho bom, 15 regular e 35 fraco. Qual dos gráficos abaixo a comissão utilizou para representar esses resultados? Então, a comissão pegou esses resultados e plotou num gráfico, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por 10 que tiveram desempenho bom. Então, bom, representado aqui por B, né? Vou ter que procurar num 10, ó. Aqui não, ó, o bom está em 20, né? Não é o caso. Em 20 novamente. O bom aqui é 15. E o bom aqui, 40. 10 tiveram desempenho... perdão. Veja a importância da leitura, né? 10 tiveram desempenho muito bom. Então, tá aqui, ó, MB, 10. Por isso que não estava batendo nenhuma das alternativas, né? Muito bom, 10. Portanto, é a primeira coluna aqui, ó. Né? Aqui eu tenho 10, então eu vou segurar a letra A, né? Eu já vou descartar a letra B, porque o muito bom está em 15, ó. Né? Está em 15, ó. Então, não é o caso. E também vou sustentar também a letra D, porque o muito bom está em 10 aqui, está em 10 aqui, está em 10 aqui. Vamos analisar pelo bom, então. 20 tiveram desempenho bom nessa prova, né? 20. Então, eu tenho bom aqui, ó. Então, 10, 20, vou segurar a letra A. A letra C. O bom está em 35, né? Aqui, ó, 35, não é o caso. Então, vou descartar, né? E o bom aqui, ele está em 15. Então, também vou descartar, sobrando para mim a alternativa A, né? Se eu quiser analisar as outras alternativas, também é possível, mas ruim, ó, 15, né? É o que eu tenho aqui, 15. O intervalo entre 10 e 20, a metade aqui do intervalo é 15, né? Já que esse gráfico vai de 5 em 5. E aqui eu tenho 35, finalizando a questão. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.